Muito bem, e para nos ajudar a compreender como vai funcionar este novo governo de Ulisses Correia Silva, mais numa perspectiva económica, tenho dois convidados, Gualberto do Rosário, que está a partir do SAL, Presidente da Câmara de Turismo do SAL, de Cabo Verde. Muito boa noite, obrigado pela sua disponibilidade. E aqui em estúdio, Jorge Spencer Lima, Presidente da Câmara de Comércio do Sotavento. Eu começo por si, Dr. Gualberto do Rosário, por estar mais longe e para aproveitar esta ligação com a Ilha do Sal. Eu logo que ouvi sobre esta nova composição do governo, um dos principais sublinhados que foi feito tanto pelas centrais sindicais como pelos partidos da oposição é que nós temos um governo muito grande e que poderá ser um governo despesista. Tem esta mesma interpretação? Não, Marco Rocha, eu não costumo fazer avaliação dos governos, seja em termos orgânicos, seja em termos dos titulares dos cargos. Muitas vezes a imprensa insistiu comigo ainda durante os vários governos do Dr. José Maria Neves e eu não quis responder a esta questão por duas razões. Primeiro, porque eu penso que é o chefe de governo quem sabe o que ele quer. Portanto, e o máximo que eu poderia era especular. Com certeza que o chefe de governo, ao dimensionar o governo e ao definir uma determinada orgânica do governo, pensou no programa que tem a realizar e pensou nos objetivos que quer alcançar. Por outro lado, tendo desempenhado funções, altas funções no governo, eu acho que não é muito próprio estar a dar palpites sobre esta matéria. Muito bem, Jorge Spencer Lima, nós temos um governo alargado ou alargado e despesista, ou este é o governo com medida ideal para o momento que Cabo Verde está a viver? Bom, na minha opinião, nós temos um governo alargado e despesista. Essa é a minha opinião, porque, do meu ponto de vista, não faz sentido. Em Cabo Verde, um país pequeno, Cabo Verde, com poucas pessoas, ter um governo de 28 composto por 28 membros. É naturalmente um exagero. Essa é a minha opinião relativamente à composição e ao tamanho do governo. Agora, a qualidade do governo é outra história. Também, na minha opinião, eu fiquei satisfeito por ver que o Sr. Primeiro-Ministro manteve a sua equipe económica enquanto Câmara do Comércio, que é uma equipe económica que vinha dando resultados, com quem nós temos tido conexões e contactos muito bons, e aí sim, aí nós achamos que essa continuidade vai permitir que as coisas sejam feitas mais rapidamente. Porque são pessoas que nós conhecemos, que já deram provas durante a sua vida de competência e que estão dentro dos dossiês. A questão que se põe é agora, nós temos neste momento a grande necessidade que nós temos em Cabo Verde é de ir mais depressa, fazer as coisas com maior rapidez, fazer as coisas acontecer. Já falamos muito, já estudamos muito, já escrevemos muito. Agora precisamos é de fazer. E eu estou convencido que a equipa económica que foi nomeada, que é uma equipa da continuidade, que vai ser capaz de fazer o que nós queremos e dar resposta às necessidades em termos de economia do país. Quando falamos em fazer, Gualberto do Rosário, olhando para a questão central neste momento, que será a recuperação económica, da forma como vamos fazer, vacinando o país, criando incentivos para os empresários, qual deverá ser das primeiras iniciativas que o Governo deverá tomar para dinamizar a economia? Bom, dinamizar a economia é uma questão muito complexa. Neste momento, tendo em conta que este processo depende de Cabo Verde, mas depende do exterior também e daquilo que se fizer no exterior. Relativamente a esta questão que coloco especificamente, o problema de se ultrapassar a pandemia, portanto a epidemia e os seus efeitos na economia e no social, tudo isto tem a ver com a economia, é um elemento essencial. Ora, nós temos uma situação em que temos o Estado descapitalizado, os agentes económicos em termos agregados estão descapitalizados, salvo as famílias. Portanto, o Estado está descapitalizado e com muita dívida, as empresas também estão descapitalizadas e com muitas dívidas também, e o resto do mundo, portanto, que é uma peça fundamental, é um elemento importante para a economia cabo-verdiana, também está nas mesmas condições. Nós precisamos do resto do mundo, tanto como mercado, como também como ajuda pública ao desenvolvimento. Portanto, isto é, digamos, uma situação de muita complexidade, muito difícil. Eu diria que a primeira questão é ultrapassar as dificuldades da pandemia, depois há que ver o problema
das empresas, porque sem empresas não é possível funcionar, há que fazer o resgate financeiro das empresas, isto é fundamental. Eu até penso que isto já deveria estar a ser tratado, porque não é possível resolver esta questão apenas com os recursos internos de Cabo Verde, e nem é conveniente que seja resolvido com recurso à dívida pública, mas temos o problema da dívida por resolver, dívida externa, dívida pública, que também é importante, é decisivo. Não podemos ambicionar a ter a retoma ou sequer o desenvolvimento económico no quadro da dívida que nós temos, porque é insuportável. E isto também passa pela cooperação, ou seja, a cooperação aqui, o resto do mundo tem um papel decisivo a dizer naquilo que vai ser Cabo Verde do futuro, naquilo que vai ser a retoma da economia, naquilo que vai ser a retoma do processo de desenvolvimento. O Gualberto do Rosário deixa aqui umas pistas interessantes, que o Estado está descapitalizado e com dívidas, que o Governo precisa de fazer um resgate financeiro. Como é que vamos fazer tudo isto? E eu tenho ouvido o Spencer Lima até criticar a forma como o Governo tem lidado com estas questões todas, principalmente com o incentivo às empresas. Vamos ver uma coisa, Marco. Nada disso é novo em Cabo Verde. Está descapitalizado. O Estado de Cabo Verde está descapitalizado há muito tempo. Dívida, aumento da dívida pública, é um ponto de ordem do dia. Há muito tempo que temos esse problema do aumento da dívida pública. Não é de hoje. Não é a pandemia que trouxe esse problema da dívida pública. Mas agravou. Claro que agravou, mas já existia. Portanto, o problema que se põe em Cabo Verde é a nossa capacidade de gerir. Eu digo uma coisa. Neste momento, eu digo que com as necessidades existentes, com os problemas existentes, com as empresas no chão, com as dificuldades das empresas, o meu menor mal é a dívida pública. Estar aqui a discutir a dívida pública, se aumenta, se não aumenta, eu não quero saber. O problema que se põe é a necessidade urgente de se tomar medidas claras de apoio à economia e de apoio às empresas. Como o meu amigo Alberto disse, a economia não funciona se as empresas não funcionaram. Os problemas neste momento estão graves. Portanto, as medidas que o Governo tomou de apoio de combate à pandemia, de apoio às empresas, seja a nível do layoff, a nível das moratórias, dos financiamentos, já não é a mesma coisa. O problema já agravou. Já não é a mesma coisa, porque estamos há 1 ano e meio a falar da pandemia. Estamos há 1 ano e meio a dizer às empresas, tomem cuidado, ajudem, vamos às famílias, o layoff, paguem, e não entrou nada. Portanto, agora é preciso que essa conversa mude, de uma vez por todas. É preciso que o Governo encontre outras formas de combate e de ajuda às empresas. Porque o sistema que vem funcionando até agora já não serve. Já não serve porque as empresas já não têm mais liquidez, já não têm mais poupança, já não têm onde ir buscar. Essa é que é a verdade. Portanto, evidentemente, haverá um número de empresas que vão fechar, vão falir, isso é inevitável, mas nós temos que ter a capacidade de salvar aquelas que for possível salvar. Porque salvando as empresas, estamos a salvar Cabo Verde, estamos a salvar a economia e estamos a salvar as famílias. Porque as empresas, quando morrem, os empregos vão junto. E como vão junto, vão aumentar o número de desemprego em Cabo Verde. Aumentando o número de desemprego, são as famílias que vão sofrer no dia a dia. Daí que as pessoas têm uma tendência de confundir as empresas com os empresários, com os donos. Isso é falso. E dizem que salvar a empresa é salvar os donos. Falso. Mas salvar a empresa é salvar a economia cabo-verdiana, é salvar este país, mas, sobretudo, é salvar as famílias, salvar os empregos que as empresas, neste momento, já não é o Estado que é o principal empregador em Cabo Verde. Já não é, já foi. Mas neste momento, não. Neste momento, são as empresas que dão um maior número de trabalho. Daí que, ajudando as empresas a sobreviver, ajudando as empresas a salvarem-se, estamos a garantir os postos de trabalho e estamos a garantir a sobrevivência das famílias.
É isso que está em jogo. Um dos setores mais penalizados ao longo desta pandemia foi o setor do turismo. E o Gualberto Rosário é o presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde. Neste momento, quando falamos em retoma turística, eu acredito que nós estamos a falar de um avião que chega com 100 e poucos passageiros e que ocupa um hotel durante uma semana, depois vai-se embora e aparece um outro avião daqui a 2 a 3 semanas. Não é isto que estamos a falar. Quando falamos do turismo como o setor-chave da economia, com muitas empresas, principalmente aí no Sal, com muitos hotéis que estão a fechar as portas, na Boa Vista, etc., qual deverá ser a medida primeira que o Governo deverá tomar para salvar estes postos de trabalho, salvar as empresas ligadas ao turismo e depois relançar a marca Cabo Verde no setor internacional? Não sei se a Câmara de Comércio, se a Câmara de Turismo já fez alguma abordagem junto ao Governo em relação a esta matéria. Nós já abordamos este assunto, inclusive em público. A primeira questão que tem que ser feita é o resgate financeiro das empresas. Nós temos insistido nisso. O meu colega e amigo Jorge Daniel esteve exatamente a falar nisso. Nós temos empresas endividadas, portanto, ou seja, um dos elementos fundamentais de qualquer economia, se nós quisermos aqui no caso concreto da economia de Cabo Verde, temos 4 níveis. Temos o Estado, as empresas, o resto do mundo e as famílias. As famílias não estão descapitalizadas porque as medidas tomadas pelo Governo foi no sentido de proteger a economia familiar, portanto, o layoff, a política social, tudo isto foi no sentido de manter o nível de rendimento das famílias. Mas as empresas, essas estão descapitalizadas porque foram parte nestas soluções e, portanto, empenharam, essa expressão, todo o seu ativo financeiro, toda a sua capacidade financeira em salvar os empregos. Isto foi possível porque tivemos a moratória dos créditos, porque as empresas não poderiam simultaneamente fazer face às dívidas que tinham, não é? A amortização das dívidas e ao mesmo tempo continuar a pagar os salários num cenário em que não têm rendimentos porque não têm faturação. Portanto, sem fazer o resgate financeiro das empresas, de modo que se encontre uma solução aceitável para resolver o problema estrutural, de forma estrutural, da dívida junto da banca, e não só, mas sobretudo da dívida junto da banca, não é possível ter empresas saudáveis, financeiramente saudáveis, para desenvolver a economia. Portanto, esta é uma questão essencial, é a questão que eu disse inicialmente que já deveríamos estar a discutir, porque eu entendo, eu tenho refletido sobre este assunto, inclusive eu tive uma conversa, embora breve, com o Fundo Monetário Internacional sobre esta matéria. Eu admito que é possível encontrar uma solução que vá de encontro às expectativas da economia, aos interesses da economia, à expectativa das empresas, sem significar o endividamento público. Mas para isso, e é isso que é desejado, e sem prejudicar os bancos, porque se as empresas não respondem perante os bancos, temos um problema também do lado do setor financeiro, e se o setor financeiro entra em colapso, entra toda a economia. Por conseguinte, o que é importante neste momento é que todas as partes se sentam à volta da mesa, em termos de concertação, e todas as partes que eu estou a dizer, estou a pôr em primeiro lugar o Governo, as câmaras de comércio, os parceiros sociais de uma forma geral, para discutir esta questão e encontrarmos efetivamente uma solução, porque a solução não pode vir de dentro. Portanto, eu não entendo, eu não concebo o Estado de Cabo Verde a encontrar uma solução para isso sob forma de dívida pública. Mas nenhum outro sujeito económico também pode assumir isso, particularmente o setor financeiro. Por conseguinte, é importante que a gente se junte para discutir e para consensualizar uma solução, porque, na minha opinião, há solução para este problema. Quando vocês falam em resgate financeiro, para descodificar este termo económico junto das pessoas, estão a falar em quê? Incentivos às empresas que têm problemas com a banca, perdão da dívida, não sei. O que é que vocês querem dizer com isso? Sim, não, eu nunca iria para a solução do perdão da dívida. Eventualmente uma parte da dívida é uma medida drástica, digamos assim. Não precisamos de medidas drásticas. Inclusive, faz sentido que o Estado comparticipe, por exemplo, ou por outro caminho, não é? Comparticipe das dívidas, porque é justo. Digamos, as empresas estão mais endividadas e em pior situação porque assumiram a política social. No fundo, a política social acabou por ser assumida pelo Instituto Nacional de Segurança Social, que é uma forma de dizer às empresas também, e pelas empresas. Ora,
o que é importante é encontrar uma solução que possa permitir, por exemplo, o diferimento do pagamento das dívidas, não é? Portanto, das dívidas das empresas, sobretudo das dívidas que entraram em moratória, porque estas são, porventura, as mais importantes, mas com apoio externo e, por conseguinte, que o custo desse diferimento não recaia nem sobre os bancos, nem sobre as empresas, obviamente, nem sobre o Estado. Eu acho que isso é possível encontrar um caminho desses. Como eu disse, já pensei sobre esta matéria. É muito importante que ela seja discutida para chegarmos a uma solução consensual. Portanto, eu não defendo o não pagamento, não é isso, mas eu defendo a criação de condições para que o pagamento se faça sem pôr em causa a saúde financeira das empresas, sem pôr em causa a saúde financeira do sistema bancário, sem pôr em causa a saúde financeira do Estado e sem pôr em causa a saúde da economia. Isso é possível, no meu entendimento. Na economia mundial houve dois termos que entraram no nosso léxico ultimamente, que são os layoff e as moratórias. De que forma é que os bancos vão gerir as moratórias? Há dias estava aqui o governador do Banco de Cabo Verde e coloquei-lhe esta mesma pergunta. De que forma é que os bancos vão gerir estas moratórias se as empresas não tiverem condições de as pagar? Há este risco, não é? Este é o risco que os bancos, o próprio Banco Central sabe que existe. Bom, esse é um risco que sempre existiu. Esse risco também não é de hoje. Mas agora é mais agravado. Agora está mais agravado. Mas é preciso ter uma coisa que, aliás, como o meu amigo Alberto bem disse, isso é um problema de todos. Isso é um problema de todos, onde nós todos devemos procurar soluções para salvar a economia. Porquê? Os bancos não podem também ficar aí de braços cruzados à espera que caia do céu, seja que solução for. Porque sem empresas, sem economia, os bancos também não sobrevivem. Tem que ter clientes. Os clientes do banco, seja clientes de empresas, seja clientes particulares. Os clientes particulares, se há um momento grande de desemprego e as empresas entrarem na falência, os bancos vão também, vão junto. Daí que os bancos também, o sistema financeiro, são parceiros neste aspecto do governo, das empresas, do sistema. Para nós encontrarmos uma solução que faça respirar. As empresas possam respirar. E a moratória é um caso, mas, por exemplo, nós vemos que, por exemplo, o governo continua com a mão dura relativamente, por exemplo, às dívidas do fisco. Não abre a mão. A Segurança Social continua com mão dura sobre as empresas no que diz respeito às dívidas da Segurança Social. Não abre a mão. Isto vai agravar. Contribui para agravar a situação da economia das empresas, continua para agravar o sistema, mas continua sobretudo para aumentar o leque dos despedimentos, as empresas vão para a falência, o leque das falências, é tudo. O sistema é preciso. Por exemplo, desde que essa questão, nós não tivemos uma reunião do Conselho de Concertação Social, não se fez. Discutiu esse assunto. É um problema do governo, é um problema dos sindicatos, é um problema das empresas, do patronato. Ninguém se sentou à mesa para discutir. Até hoje, com o problema da pandemia dessas, com todas as dificuldades, não se realizou uma reunião do Conselho de Concertação Social, que devia ter feito há muito tempo. Portanto, é preciso que nós entendamos que a questão atual, o problema que se passa, não é de um grupo, não é do patronato, não é dos sindicatos, sozinho. Não é do governo, não é do setor financeiro, é de todos nós. Conjuntamente. Devemos sentar para encontrar uma saída, uma solução conjunta. Essa discussão tem que ser feita. Alberto do Rosário, o governo, o novo ministro, novo como quem diz, porque continuou na mesma pasta, Olavo Correia deveria ser mais amigo do contribuinte por causa das dívidas ao fisco e a Segurança Social deveria ter uma mão menos dura sobre o contribuinte neste momento? É difícil responder com objetividade, não é? Com isenção relativamente a uma questão dessas, sobretudo quando nós somos parte, não é? Mas o que eu diria é que há aquela máxima de Jesus Cristo, não é? César o que é de César, Deus o que é de Deus, e portanto os impostos são para serem pagos e a segurança social também.
Agora, é preciso ter em conta das medidas compensatórias, e esta, para mim, é que é a questão essencial. Não é dizer que as empresas não vão pagar o imposto, não é dizer que as empresas não vão pagar as dívidas, não é dizer que as empresas vão pagar a segurança social, porque o sistema, para funcionar devidamente e para sobreviver, precisa de tudo isto. Por isso é que eu digo que a solução tem que vir de fora. Aliás, a solução para a economia de Cabo Verde, no contexto que nós estamos a viver, seja qual for o ângulo que a gente perspectivar, a solução não é interna, a solução é externa, não é? Porque se não houver uma solução externa, não há solução. Nós temos que dizer isso com muita clareza. Por conseguinte, isto tudo passa pela cooperação, mas passa por uma coisa que é essencial, pela nossa criatividade. Ou seja, temos que ser nós, cabo-verdianos, levar para as agências de cooperação, para as instituições como o FMI, o Banco Mundial, o BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, por conseguinte, a União Europeia, os países amigos, nós temos que ser nós capazes de desenvolver uma solução, de engendrar uma solução e apresentar essa solução e negociá-la. Portanto, ou seja, este problema é interno no espaço da preparação da solução. Fora disso, se não houver uma relação estruturada entre Cabo Verde e o resto do mundo, portanto, as instituições que eu me referi e outras, no sentido de encontrarmos a resposta para este problema, é mesmo muito complicado, Marco Rocha. Muito complicado mesmo, porque isto ultrapassa largamente a capacidade do Estado de Cabo Verde. Uma das formas de recuperarmos a economia vai ser a vacinação. Isto é uma teoria a nível mundial e que está a ser aplicada em todos os países. Sim. Eu há dias li que o Egito quer vacinar a sua população, os profissionais do setor do turismo. E aqui no Jornal da Noite, se não estou a erro, na quinta-feira também ouvimos os operadores da Boa Vista, operadores turísticos da Boa Vista, que avançavam com a possibilidade ou com a sugestão ao Governo para que as ilhas onde houvesse, ou as ilhas mais vocacionadas para o turismo, nesse caso Sal e Boa Vista, estivessem na linha das prioridades para a vacinação da sua população, levando em conta a questão do turismo, levando em conta a retoma económica. Tem esta mesma opinião ou esta é uma teoria que é para esquecer? Eu tenho muitas dúvidas sobre esta solução, porque nós temos um país em que há circulação, a circulação é livre, não podemos impedir as pessoas não vacinadas de migrarem para a Ilha do Sal e para a Ilha da Boa Vista. E se o turismo vier a aquecer, as pessoas virão. Há dias diziam que da Boa Vista saíram cerca de 8.000 pessoas com esta pandemia. Da Ilha do Sal devem ter saído mais, que foram para as respectivas ilhas, para Santiago, para Santo Antão, para São Nicolau, para São Vicente, e elas vão regressar de certeza absoluta no momento em que a economia aquecer. Eu estou mais de acordo com aquilo que o Governo está a fazer, ou seja, vacinar, em primeiro lugar, os estratos etários mais elevados, portanto, para se conseguir o quê? Para se conseguir reduzir ou quase eliminar as hospitalizações e os óbitos. Conseguindo isto, a pandemia deixa de ser uma questão mediática, portanto deixa de ser notícia. E entramos em relativa normalidade, porque nós sabemos que os estratos etários mais jovens têm outra capacidade de resistência ao problema da Covid. Portanto, eu acredito mais nesta solução, ou seja, eu penso que o objetivo do Governo de chegar aos 70% da população vacinável, quase a expressão, é uma boa meta. Portanto, se conseguir deste ano, é a meta que nos permite um contexto sanitário suficiente para que possamos ser um país competitivo neste domínio, um país confiável, um país sem notícias de Covid, mas eu acredito que a abordagem deve ser uma abordagem, é a abordagem que está a ser feita. Portanto, vacinar na generalidade e começar, em primeiro lugar, dar prioridade aos grupos de risco. Spencer Lima, o que é que pensa desta ideia em vacinar os polos mais importantes do desenvolvimento turístico, que é um pedido que é feito pela Associação dos Operadores Turísticos da Boa Vista, se não estou em erro? Eu devo dizer que eu estou de acordo. Estou de acordo com isso por uma razão muito simples. Nós estamos a falar de um setor que é um dos setores-chave da economia de Cabo Verde. Quer dizer, o contributo do turismo no produto interno bruto, no PIB, 25%, quase 25%, mas sobretudo é ver também o que é que o recuo que nós tivemos. O país estava a crescer bem, tínhamos uma meta de turismo de chegar
praticamente a 1 milhão de turistas por ano, o que estava perfeitamente no nosso alcance. Nós já tínhamos chegado a cerca de 800 mil turistas e de repente descambou. Em vez de chegar a 1 milhão, chegamos a 200 mil, quer dizer, andou de ir para baixo. E quando dizem para baixo, e os recursos também, o financiamento, o dinheiro que entrou, desapareceu. Daí que, se nós queremos retomar essa questão do turismo como um setor fundamental, temos que ter um olhar permanente, um olhar especial para as ilhas turísticas onde essas pessoas vão. Porque nós podemos... É questão de tempo. Agora põe-se um problema de tempo. Eu poderia estar de acordo com o meu amigo e meu colega Alberto, estamos a falar do Cabo Verde no seu todo. Mas isso leva muito mais tempo. Nós, digamos, controlarmos a pandemia no Cabo Verde no seu todo, do que a pandemia em 2 ilhinhas pequenas com meia dúzia de pessoas. Cabo Verde é meia dúzia de pessoas, mas Boa Vista e Sal ainda são meia dúzia de pessoas. Daí que, ainda que tenhamos sempre, de facto, esse risco de circulação, e aí o Alberto tem razão, mas, poxa, se nós controlarmos as ilhas neste momento como estão, vai haver circulação? Sim, porque com o encerramento dos hotéis, das atividades, as pessoas voltaram às ilhas de origem. E se o turismo, se há retoma do turismo, vão voltar ao Sal. Tem que aprovar. Para entrar, tem que ser capaz. Os testes que nós fazemos neste momento, é preciso testar, preciso provar que está isento, que não está infectado, para não levar a infecção outra vez às ilhas que nós já combatemos. Daí que eu acho que sim, eu estou 100% de acordo, que deve haver uma prática, uma política especial no que diz respeito às ilhas de Sal e Boa Vista, porque senão os turistas não vão vir. Os turistas seguem atentamente a evolução do que se passa em Cabo Verde, dos nossos os países emissores. E neste momento a situação não está controlada, de forma alguma. Portanto, enquanto a situação não estiver controlada, os turistas não virão. E os turistas, quem vai passar ali para Boa Vista, que é o principal destino turístico de Cabo Verde, não vai se preocupar com o turismo, com a pandemia no Maio, na Brava, não. Ele quer saber no Sal e Boa Vista. Portanto, nós temos a obrigação de controlar a situação pandémica no Sal e nem no Sal e Boa Vista, para que, de facto, possa haver essa tal retoma do turismo. É só ver, a ir a Sal e Boa Vista está tudo parado. Os hotéis estão fechados, não há trabalho, as pessoas não sabem o que fazer. Aí é que se sente o efeito grande negativo dessa pandemia na área do turismo. Daí que, por isso mesmo, essas 2 ilhas devem merecer um tratamento especial, na minha opinião. Muito bem. A economia também é uma questão prioritária, principalmente num país como o nosso, arquipelágico, onde há descontinuidade territorial, que é a questão dos transportes, e principalmente dos transportes aéreos, que ao longo desta última legislatura que terminou foi um tema central do debate político, do debate económico, do debate na comunicação social, e este governo começou o mandato com uma nova empresa que foi chamada de forma emergencial para vir socorrer o país. O Spencer Lima foi responsável por uma empresa de transportes aéreos. O Gualberto do Rosário foi primeiro-ministro de Cabo Verde e teve esse dossiê também nas mãos. Há dias eu pensava para os meus botões. Não estará chegado o momento de Cabo Verde Airlines retomar as ligações aéreas interilhas e, se calhar, esquecer um pouco a ligação internacional, visto que as conexões internacionais neste momento estão fechadas? Não passaria por aí trazer de volta a Cabo Verde Airlines do que ficarmos à mercê de um negócio que não sabemos se a companhia que foi contratada vai ficar ou não vai ficar, embora a Bestfly já tenha dito que gostaria de ficar aqui em Cabo Verde? Nós temos que ter atenção a uma questão muito simples. A questão dos transportes aéreos, e eu diria, dos transportes, não fora já, é das questões que foram mais mal geridas neste país até agora. Foi presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Airlines, nesse caso na TSV, na altura. Administrador. Sim. Das coisas mais mal geridas até hoje em Cabo Verde é a questão dos transportes aéreos. E, sobretudo, as soluções encontradas, seja de Binter, seja de CVA, com os islandeses, está tudo mal feito. Aliás, nós, a Câmara de Comércio, nós fomos a única instituição, quando se anunciou a questão de Binter, emitimos um comunicado dizendo que estava errado. E veio mostrar
que nós tínhamos razão. Porque o governo não soube gerir a questão dos transportes. A divisão, os princípios, a própria Binter, os islandeses, está tudo errado. Está tudo mal feito. É claro que chegou um momento que o governo teve que tomar uma posição de emergência. Aí eu já estou de acordo com o governo. Eu estou 100% de acordo com o governo, com a medida tomada de entrada da Best Flight, para parar com a situação que se encontrava, quer dizer, de chantagismo, de chantagem. Chega. Agora, mas isso ainda não é a solução perfeita. Porque existem possibilidades. O governo teve entre mãos soluções, propostas para resolver o problema dos transportes aéreos, a nível interno e a nível externo. E não tomou, não assumiu, não tomou as medidas que devia ter tomado. Só ultimamente, quando foi posto na parede, reagiu. E, na minha opinião, reagiu e bem. A única coisa que eu digo neste momento relativamente à questão dos transportes aéreos, tardiamente. Levou tempo demais para reagir. Negociou demais, discutiu demais com a Binter e tomou uma solução de recurso. Chegou num ponto. Está a acontecer a mesma coisa no que diz respeito à TSV, Cabo Verde Airlines, chamem o que quiserem, com os islandeses. Está a acontecer a mesma coisa. É absurdo que a TSV esteja no chão. Ultimamente, de repente, o avião apareceu um avião. Onde é que ele está? No chão. Com todo o pessoal, com toda essa gente. Porquê, por exemplo, que a companhia dos Açores, a SATA, vai para os Estados Unidos, vem para Cabo Verde, vai para os Estados Unidos e vem. A TAP tem já mais de não sei quantos voos semanais, 20 voos semanais para Cabo Verde. Quer ver, não consegue fazer um voo? Para nada nenhum. Com toda a capacidade instalada que essa companhia tem. Com toda a capacidade, temos gente capaz. Temos pilotos, expedidas, pessoal de manutenção, pessoal de chão, de terra, gente capaz. Nós temos uma mão de obra capaz a nível da aviação. E temos um avião no chão. Alguma coisa está errada. Que significa, do meu ponto de vista, que é um dossiê que foi maltratado. Começou a falar de uns aviões, não sei, maltratado. Porque não faz sentido que hoje, um ano e meio depois da pandemia, ainda não conseguimos fazer um voo. Por que as outras companhias fazem? As companhias vêm para Cabo Verde, SATA vem para Cabo Verde, TAP vem para Cabo Verde, a própria TUI já faz voos para Cabo Verde e a TSV está no chão. O resultado da TSV no chão, neste momento, aliás, a mesma coisa relativamente à senhora Binter, nós estamos a pagar uma passagenzinha de 3 horas, praia, Lisboa, praia, 120 contos. Quando a TAP está a fazer propaganda em Lisboa, de Lisboa, Boston, Lisboa, 400 euros, 50 contos. Que é o dobro de horas. Alguma coisa está errada. Gualberto do Rosário, que soluções para o setor dos transportes aéreos, principalmente a questão de interilhas, que neste momento é prioritária, não é? O transporte aéreo não tem uma solução em si. O transporte é um sistema. Portanto, nós só temos sistemas para o transporte aéreo, também temos solução para o sistema de transportes marítimos, por exemplo, e o rodoviário, mas o marítimo é essencial, sobretudo quando nós estamos a falar de transportes de distribuição interilhas. Eu acho, não é? Ainda hoje eu escrevi isso na minha página do Facebook, eu sempre achei que a Cabo Verde Airlines nunca devia ter deixado de operar nas linhas internas. Eu disse isso várias vezes, escrevi isso inclusive no Facebook e disse isso a governantes também. Não é concebível que o hub aéreo que se tentou instalar aqui na Ilha do Sal, não é, seja desligado da distribuição. E a Binter nunca assumiu a distribuição dos passageiros transportados pela companhia aérea Cabo Verde Airlines, de tal modo que, a certa altura, a própria Cabo Verde Airlines teve que arranjar 1 ou 2 aviões de emergência, já não sei bem, que pôs a fazer distribuição de passageiros para as ilhas de São Vicente, Santiago e por aí fora. Ou seja, isto é um domínio que precisa de um diagnóstico sério da situação. A questão daquilo que se passou nos últimos tempos já era previsível. Eu próprio disse a pessoas muito responsáveis aqui em Cabo Verde, há mais de 2 anos, que a Binter ia fazer a chantagem que fez. Não é? E há coisas aqui que nós temos de dizer abertamente. Não é aceitável que o Estado seja chantageado, não é?
que a soberania seja chantageada, que o governo seja chantageado, que haja ameaças de corte, não só ameaças, porque foi efetivado, no dia 17 a 20 não vou. Portanto, e não haja consequências. Portanto, a primeira coisa a dizer é que se nós queremos repor isto na linha, como se costuma dizer, tem que haver consequências para quem prevarica a este nível, porque senão o outro vem e faz o mesmo, não é? Portanto, tem que haver regras claras. Mas aqui eu devo dizer que o problema fundamental é do regulador. Estas falhas existem todas por insuficiências de regulação e de políticas públicas. Portanto, são as duas coisas combinadas. Portanto, se nós queremos resolver estes problemas, temos que primeiro pensar na regulação, como é que a regulação do setor dos transportes, do setor aéreo especificamente, que está a ser tido em conta, vai ser feita, não é? E ao mesmo tempo temos que pensar também nas políticas públicas, porque elas são altamente responsáveis pela situação que nós estivemos a viver também. No meu entendimento, é o momento oportuno, porventura, para se equacionar a hipótese de a Cabo Verde Airlines também ter uma frota de distribuição interna, sobretudo porque estrategicamente precisa dessa frota, no meu entendimento. Portanto, não pode ficar na dependência, não é, de um outro operador. Não pode ficar. É uma falha tremenda. Muito bem, meus senhores. Obrigado pela vossa disponibilidade.